Muito se fala hoje frequentar a academia, fazer exercício físico, e os médicos orientam fazer exercício, ir em academia, porque é muito importante. Mas eu queria compartilhar uma palavra onde fala a importância do exercício espiritual. Quero ler duas passagens. A primeira está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E a outra passagem está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, na linguagem atualizada também quero ler, que diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Amados, aqui nós estamos diante de uma palavra de Deus, porque muitas vezes precisamos parar e analisar para tomar a decisão, para optar. Às vezes não temos tempo, não conseguimos administrar corretamente o tempo. Parece que ele foge das nossas mãos, entre os dedos, não é verdade? Então, o que você vai escolher? Qual é a prioridade que você vai dar se você só tem um tempo para um exercício? Qual você vai optar? Aqui a palavra nos orienta que é infalível, que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para cada um, para que cada um possa realmente experimentar o melhor de Deus. Aqui está a orientação correta, que o apóstolo Paulo é usado com maestria pelo Espírito Santo. Como ele diz, vamos retomar o versículo, 1 Timóteo 4,8, veja bem: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não está dizendo que não é proveitoso. Ele, de uma maneira ou outra, ele é importante, é necessário. Mas ele faz uma observação interessante, mas a piedade, quer dizer, o exercício espiritual, para tudo é proveitoso. Porque tem a promessa da vida, que agora é e de que há de ser. Quer dizer, tanto para a nossa vida terrena, como para a vida terrena aqui, durante a nossa vida aqui e por toda a eternidade. Então, por isso que ele dá essa ênfase. Não que você não deva fazer exercício físico, deve fazer sim, mas você não pode descuidar do exercício espiritual. Diariamente, devemos se exercitar. Veja bem essa outra passagem que eu li aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Então nós precisamos desenvolver o domínio próprio. Faz parte do fruto do Espírito. Quem se exercita espiritualmente recebe esse domínio próprio. Poder se dominar diante de circunstâncias, de situações, de decisões importantes da nossa vida. Saber se dominar, saber tomar decisões corretas, em outra palavra. Como o apóstolo Paulo diz em outra passagem, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Então devemos ver, precisamos ter esse domínio próprio para ver o que é que edifica e o que não edifica a nossa vida na plenitude, em todas as áreas, setor da nossa vida. Porque se nós descuidarmos do exercício espiritual diário, nós teremos grande prejuízo na nossa vida, em várias áreas, setor da nossa vida. Por isso que você vê um caos na humanidade,
porque eles não estão tendo esse devido cuidado de se exercitar espiritualmente, regularmente, todos os dias. Por exemplo, exercício muito importante que Deus orientou lá para o seu povo na antiguidade, que o apóstolo Paulo diz que eles foram o exemplo para nós, sombra do que iria acontecer hoje, nessa era. Deus deu uma ordem lá para eles escolherem o maná todos os dias de manhã cedinho, antes de nascer o sol. Porque quando o sol nascesse, iria derreter, então eles ficariam sem o pão. Era o legítimo pão que Deus liberava todos os dias no deserto, mas quando o sol saía, ele derretia, então deveria se colher esse maná todos os dias. Mas aí alguns espertos não queriam colher todo dia, colhiam para 2 dias. Sabe o que acontecia? Bichava, e aí eles não tinham pão. Isso simboliza que nós devemos se exercitar espiritualmente todo dia, se nutrindo, se alimentando da palavra de Deus, ou seja, meditar na palavra, pegar o hábito de ouvir a palavra de Deus diariamente, meditar na palavra, porque esse é o alimento para nos fortalecer a vida espiritual, para estarmos exercitando a vida espiritual, porque fortalecido, quando vem as provas, quando vem as dificuldades, como aqui diz, todo atleta em tudo se domina. Então, quando o atleta quer se alimentar de alguma coisa, ele vai ter cuidado, ele vai se dominar, mas ele vai procurar se alimentar daquilo que realmente vai lhe ajudar para ter um corpo saudável. E assim também vai ficar forte para vencer os obstáculos. Aqui diz aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para incorruptível. Quer dizer, ele vencer, receber o prêmio, ser o vencedor. Pois bem, assim, se nós exercitarmos a vida espiritual, se nutrindo, se alimentando adequadamente, ficaremos fortalecidos, teremos domínio próprio a se dominar, para não cair nas tentações, nas armadilhas do inimigo. E também não se alimentar, saber se dominar, não se alimentar de tantas iguarias que o rei desse mundo oferece, que enfraquece a vida espiritual, que deixa enfermo, doente e pode levar à morte espiritual. Porque o mundo tem muitos alimentos que o inimigo sutilmente oferece. Por isso que as pessoas, em vez de ter saúde espiritual, eles caem na morte, na enfermidade, doença, fraqueza, e acabam morrendo na vida espiritual. Então precisa ter esse domínio, que diz todo atleta se domina. Isso para alcançar uma coroa corruptível, imagina, que é passageiro, e nós temos uma disposição que é incorruptível, então muito mais devemos se dominar, por isso precisamos exercitar o nosso espírito. E quando estamos diante de provas, de lutas, de dificuldades, estamos fortalecidos e vamos vencer os obstáculos, vamos vencer as circunstâncias, mesmo que são provas, lutas difíceis, mas são passageiras, você vai vencer, porque você vai se dominar diante das tentações e não vai cair, e vai chegar lá no final mais que vencedor. Por isso que a palavra nos assegura que em Cristo, exercitando a vida espiritual com o Senhor, andar com Ele, se exercitar com Ele na oração, na meditação da palavra de dia e de noite, na oração, ou seja, na presença dEle, fazer esse exercício diariamente, chegar à presença dEle. Isso exige um esforço, um negar-se a si mesmo, se dominar, deixar as vontades próprias em segundo plano para estar um tempo com Ele em oração, andar com Ele. Melhor ainda, andar com Ele, seremos
muito exercitados no dia a dia, seremos fortalecidos, teremos esse domínio próprio, não cairemos em tentação, não, mas sairemos sempre mais que vencedores, não importa os obstáculos, barreiras, dificuldades que você pode enfrentar, será sempre vencer, porque você está exercitado, você está fortalecido no espírito interior do teu coração. Dali vai sair aquela força, aquele vigor. Pode surgir os gigantes, como Davi certa vez se defrontou com um gigante, ele apenas era um jovem, e aquele grande gigante na frente dele. Mas ele o venceu, porque ele estava bem exercitado. Ele fazia exercício espiritual diariamente. Ele vencia ursos, vencia leões. Ele estava preparado para vencer o gigante. Por isso, amada, é tão importante, exercita-te diariamente na palavra de Deus, na oração. E veja bem, também no jejum, é muito importante para te auxiliar a desenvolver a vida espiritual, ficar mais fortalecido, mais cheio das virtudes gloriosas de Cristo, que fala lá em Gálatas, fala do fruto do Espírito. Amém, amado? Então você será fortalecido, você terá vitórias, você vencerá os obstáculos, as dificuldades do dia a dia. Você não será reprovado, não, mas você chegará e será aprovado como uma pessoa que é mais que vencedora em Cristo Jesus. E veja bem, amado, e não é só para aqui, é para toda a eternidade. Como diz aqui, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, quer dizer, o exercício espiritual, para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida agora, mais que vitoriosa, e a que há de ser, a por vir, na eternidade. Você estará como mais que vencedor, não agora só, mas para sempre. Amém, amado? Eu gostaria de orar agora contigo, mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Com certeza você conhece muitas pessoas, talvez estão bem fracas, talvez ainda nem chegaram a ter ainda a vida de Deus. Não nasceram de novo, não nasceram de Deus ainda. Apenas são umas criaturas, nascidas de pai e mãe. Mas eles precisam nascer de Deus, eles precisam receber a vida de Deus implantada neles. E eles devem se nutrir, se alimentar, exercitar essa vida espiritual, para poder enfrentar essas lutas, o dia a dia, as dificuldades, ter domínio próprio, experimentar as virtudes gloriosas de Cristo se manifestando na sua vida e através delas. E elas estarem tão fortalecidas que venham vencer as barreiras do dia a dia, porque do contrário eles não irão vencer. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eles não podem fazer coisas relevantes para ser mais que vitorioso, abençoado, desfrutar o melhor de Deus, que Deus tem reservado e preparado para cada um, e ainda ser transformado num instrumento maravilhoso nas mãos do Todo-Poderoso para cooperar com Ele, que o reino de Deus venha se expandir em toda a terra. Amém, amados? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso, Senhor, tão especial, Senhor.
Tu tens providenciado neste dia, para ouvirmos novamente a Tua palavra, para começarmos a exercitar verdadeiramente a vida espiritual, para que ela cresça de uma forma saudável, vigorosa, fortalecida, mesmo que as pessoas se sintam fracas, como o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que todos possam ter essa experiência de ver, experimentar na sua vida, o poder de Deus se manifestar na vida, no sobrenatural, eles experimentaram adentrar, Senhor, nas promessas de Deus e viver uma vida de vitória, ou melhor, como diz a palavra, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.